dia a todos. Sejam muito bem-vindos. A gente está iniciando, então, mais um painel aqui da trilha ESG do FEBRABANTEC 2024. E o tema é o Brasil no caminho da transformação ecológica. Então, eu vou convidar aqui ao palco nossos painelistas. Aviso que a Luciana Costa, do BNDES, infelizmente não vai poder comparecer, então ela pediu desculpas. E a Annelise Vendramini, coordenadora de pesquisas em finanças sustentáveis da Fundação Getúlio Vargas, ela está um pouco atrasada, mas ela está chegando, então ela vai se juntar aqui ao painel e em alguns minutos ela estará conosco. Então, eu queria chamar agora o Gabriel Santamaria, que é Head de Sustentabilidade no Banco do Brasil. Oi, Gabriel, tudo bem? E a Rafaela Dortas, que é Head ESG no BTG Pactual. Obrigada, Rafa. Bom, nós somos todos colegas aqui, né? Eu estou no BNP Paribas há pouco tempo, né? E eu até o início do mês estava na Febraban, então estou bem feliz aqui de moderar esse painel e agora também participar como representante de uma instituição associada. Bom, obrigada, Gabriel, Rafa, por estarem aqui conosco. Bom, o nosso tema aqui é o Brasil no caminho da transformação ecológica, né? A gente sabe que o Brasil tem uma condição privilegiada e até única de capital natural para liderar as discussões relacionadas à transformação da economia global em bases mais sustentáveis e para atrair investimentos. O país, esse ano, também exerce a presidência do G20, então, com possibilidade de pautar a agenda diplomática e a agenda de finanças dos países do bloco. E o ano que vem o Brasil também vai sediar a Conferência do Clima das Nações Unidas, que vai ser em Belém, a COP30. Uma série de instrumentos estão à mesa para tornar esse caminho mais atraente em termos econômicos. No âmbito governamental, alguns planos e políticas mais recentes visam direcionar o desenvolvimento econômico, tendo como pontos centrais aspectos sociais e aspectos ambientais. E um exemplo é o Plano de Transformação Ecológica, que é o nome aqui do nosso painel, que é liderado pelo Ministério da Fazenda e que tem como premissa gerar emprego e aumentar a produtividade com sustentabilidade e com justiça social. Esse plano ele tem uma série de instrumentos financeiros, fiscais, regulatórios, de monitoramento, e trata de uma série de temas, entre eles finanças sustentáveis, bioeconomia, energia e tecnologia. No eixo de finanças sustentáveis, estão previstas algumas medidas, como, por exemplo, o estabelecimento de um mercado regulado de carbono no Brasil, que já está em fase avançada de tramitação no Legislativo, e também o desenvolvimento de uma taxonomia brasileira nacional, que é uma classificação das atividades econômicas de acordo com critérios sociais, ambientais e climáticos, para direcionar políticas públicas, para direcionar investimentos. E essa taxonomia ela deve, então, estar alinhada com as iniciativas e taxonomias internacionais, mas também considerar as particularidades regionais e as particularidades locais. E esse plano de transformação ecológica ele também é complementar com outras iniciativas de governo, como, por exemplo, a Nova Indústria Brasil, que é uma política que definiu áreas estratégicas para investimento e também recursos a serem disponibilizados nos próximos anos, de acordo com o potencial impacto social e ambiental. No âmbito privado, empresas, bancos também buscam se alinhar às demandas ESG e têm feito compromissos de redução de emissões, de neutralidade de emissões e também de práticas que gerem impacto positivo. Então, tem um movimento claro para essa transformação ecológica, usando aqui o termo do governo, mas a gente sabe que existe um desafio, tanto em termos de tempo como de escala, em função da emergência dos temas ambientais, principalmente climáticos. Então, como que a gente consegue unir todos esses esforços e bolsos, públicos e privados, para que o Brasil possa, de fato, fazer uso das suas vantagens de capital natural, desenvolver uma bioeconomia e ampliar a competitividade para promover o desenvolvimento. Então, para discutir todos esses temas,
A gente tem aqui, né, os nossos painelistas. E eu vou começar, então, Gabriel, com você. Queria que você compartilhasse, né, um pouco, talvez, da sua visão até sobre esses planos, né, do governo, o plano de transformação ecológica, o plano da indústria, e também contasse como que o Banco do Brasil tem priorizado as suas ações, né, na agenda de finanças sustentáveis, quais são os setores prioritários, né, para financiamento, para investimento, e, enfim, se tem um plano, né, para crescimento desse tipo de investimento em relação aos demais, né? Então, contar um pouco como que vocês têm tratado desse tema no Banco do Brasil. Obrigada. Obrigado, Bia. Bom dia, pessoal. Primeiro, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui no Febraban-Tech 2024, participar desse painel para a gente falar sobre caminhos para um futuro sustentável, e em especial dividir com profissionais que eu admiro tanto e que a gente sempre trocou em alguns comitês para a construção dessa agenda. Então, que bom a gente estar aqui junto. Acho que vale a pena começar falando um pouquinho da importância desse tema para o Banco do Brasil. Para vocês terem ideia, a sustentabilidade, as questões ESG, né, ou ESG em inglês, elas fazem parte de fato da estratégia corporativa da empresa. Então, quando você olha para o Balance Scorecard e ali você encontra as dimensões clientes, financeira, processos, pessoas, você tem uma dimensão de sustentabilidade e isso se desdobra por todo o banco. Inclusive, né, da nossa CEO, a Tarciana, ao funcionário que acabou de ingressar, você tem indicadores socioambientais que impactam na remuneração dos nossos 125 mil funcionários. E isso vale muito para essa ótica de finanças sustentáveis, né? A gente entende, em especial olhando para a natureza do banco, que é um banco de mercado, eficiente, rentável, inovador, tem que trazer resultado para o seu shareholder, mas ao mesmo tempo a gente tem uma natureza um pouquinho diferente, que a gente tem que contribuir para o desenvolvimento do país, né? E a gente vem tracionando bastante forte para contribuir para a transição para uma economia que seja mais verde e mais inclusiva. Então, para trazer, né, alguns grandes números a partir desse jeito de ser BB, e você perguntou aqui, né, Bia, como é que vocês estão olhando para o aspecto de finanças sustentáveis? E esse é um dos temas que nós temos no plano de transição ecológica do governo. Hoje, pessoal, nós temos mais de 360 bilhões de reais em crédito sustentável. Isso equivale a 30% de todo o nosso portfólio de crédito, mas há um compromisso claro, e aí a gente dá um pouco dessa direção para o futuro, em que a gente espera alcançar 500 bilhões de saldo dessa carteira até 2030. Então tem um esforço bastante grande, uma intencionalidade para que a gente continue crescendo e fazendo os novos negócios. E aí, Rafa, dentro desse portfólio, né, o que a gente tem? Primeiro, energia renovável, que é um outro tema importante do plano. Hoje, 15 bilhões de saldo e até 2030 a gente pretende dobrar o volume dessa carteira, alcançando 30 bilhões. E ali com soluções hoje customizadas e disponíveis para todo tipo de cliente. Isso é algo que é importante para a gente conseguir impulsionar essa agenda. Então você tem linhas específicas para pessoa jurídica, para agro, para pessoa física, para setor público. Junto com a frente de energia, hoje o Banco do Brasil, principal financiador do agronegócio brasileiro, a gente tem impulsionado também o agro sustentável. Então, são mais de 157 bilhões, isso corresponde a 50% de toda a nossa carteira agro, em que a gente busca orientar e induzir, influenciar para que essa agricultura ela seja sempre uma agricultura de baixo carbono ou que tenha também uma adicionalidade social bastante forte quando a gente está impulsionando ali a agricultura familiar, que é uma política pública. E, por fim, uma outra frente importante é apoiar estados e municípios no desenvolvimento desses projetos sustentáveis. Então, falei um pouquinho aqui da contribuição já para alguns eixos da parte de financiamento sustentável, mas queria trazer um exemplo, que esse é bem interessante, acho que aqui a gente começa a trazer uma inovação, que é a nossa atuação com bioeconomia. Trazer um dado que particularmente acho bastante interessante. No último ano, você teve uma receita de produtos compatíveis com floresta no mundo de cerca de 176 bilhões de dólares. E esse é um número que assusta, porque a participação do Brasil nesse mercado é de menos de 0,5%. Ou seja, né, a gente tem a maior biodiversidade, a maior floresta tropical do mundo, e a nossa participação ela é muito tímida, vamos dizer assim. Então aqui tem um potencial grande. A partir dessa identificação, né, o que nós fizemos no Banco do Brasil?
a gente criou um hub financeiro de bioeconomia, ele está instalado em Belém, mas a gente tem esse atendimento digital também, e a partir dali a gente tem feito algumas experimentações, trazido esteiras que são diferentes, porque a gente sabe de toda a dificuldade, gente especializada para que a gente consiga, de fato, fazer esse atendimento e impulsionar esses negócios. Vejam que interessante, gente, em 5 meses, essa carteira de bioeconomia, a gente fala de culturas de cacau, café, castanhas, pimenta do reino, entre outras, açaí, a gente cresceu mais de 30%, já totalizando 1,5 bilhão em crédito para essas comunidades, visitando alguns assentamentos que não têm energia, não tem conectividade, e a gente com um caderninho ali abrindo contas e conseguindo conceder crédito em um único assentamento. Foram 8 milhões de Pronaf e 200 clientes com crédito. Então isso só para falar um pouco do que a gente vem pilotando, das experimentações, para que na sequência, com tecnologia, a gente consiga dar escala e de fato melhorar a qualidade de vida da população brasileira e contribuir cada vez mais com essa agenda que é tão importante para o nosso país. Obrigada, Gabriel. Era isso, Bia. Ótimo. Rafa, bom, também queria ouvir um pouco sobre o que o BTG, como que o BTG tem atuado nessa agenda de finanças sustentáveis. O BTG é um banco privado, que tem uma atuação reconhecida nessa área, na região da América Latina. Então, enfim, como que vocês têm estruturado a estratégia de negócios para que esteja alinhada com esses compromissos do país, de Acordo de Paris, de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, alinhado com esses planos que eu comentei, e quais são os principais compromissos do banco nessa frente também? Bom dia a todo mundo, é um prazer estar aqui falando na Febrabantec, representando o BTG, representando o trabalho que a gente tem feito há tanto tempo. Para mim é um prazer estar aqui falando com meus colegas de longa data, a gente sempre senta juntos, debate, leva nos comitês os pontos ESG, é bom a gente estar falando aqui, espero que vocês gostem do bate-papo que a gente está trazendo. Acho que de maneira geral, o que eu queria colocar aqui é que a gente tem uma área de ESG, tem uma área de sustentabilidade desde 2015, é uma área que ao longo dos anos ela vem mudado e o nosso principal foco como área é o Banco BTG Pactual é um grande banco de investimentos. A gente existe há 40 anos. A ideia do banco sempre foi ser muito um banco de investimentos, mas a gente percebeu que ao longo dos anos a gente precisava ser visto pelos nossos clientes não só como assessor financeiro, mas também como assessor ESG climático. E aí o que a gente fez ao longo dos anos? A gente trouxe pessoas que não tinham uma expertise de mercado financeiro, pessoas técnicas para olhar para os problemas dos clientes e para trazer soluções juntos com os clientes. Então, hoje a gente tem na equipe tanto engenheiros com mestrado, doutorado em mudanças climáticas, biólogos, especialistas em questões sociais, antropólogos. Então, a gente tem as formações tradicionais do banco e as formações não tradicionais do banco para olhar para esses temas. Acho que, de maneira geral, olhando para o plano do governo, a gente fica feliz com esse tipo de agenda. O BTG tem se colocado, principalmente, eu vou falar um pouco da parte do financiamento para áreas na Amazônia, tá? Acho que o BTG tem se colocado nessa agenda. A gente também, assim como o Banco do Brasil, a gente tem um framework sustentável, a gente tem operações sustentáveis, a gente não tem o volume do Banco do Brasil, a gente tem 7,5 bilhões de reais, de acordo aí com os dados do primeiro TRI, mas a gente tem ajudado as grandes empresas ou aquelas empresas que querem começar a investir na Amazônia, a olhar para esses riscos, a olhar para essas questões. Então, um exemplo que eu gosto bastante de dar foi uma operação que a gente fez de Project Finance com um cliente que queria comprar uma área para desenvolver um projeto de crédito de carbono, e a gente ajudou o cliente do começo ao fim, numa área no Acre. A gente também entendeu que era importante ter essa expertise de créditos de carbono dentro de casa, então a gente fez uma participação minoritária numa desenvolvedora de crédito de carbono que chama Sistêmica.
atua em projetos de RED, né, de manutenção de vegetação nativa, principalmente na Amazônia. A gente investiu porque a gente acreditava que esse mercado é importante, mas também a gente investiu porque a gente acreditava que a gente tinha muito a contribuir com a empresa. Então, a gente fez um arranjo muito forte de governança, a gente colocou todas as nossas áreas de riscos e não riscos jurídicos para olhar de perto a empresa, e a gente acredita que com isso a gente vai conseguir ter um investimento responsável naquela região. Acho que é uma região que precisa de recursos. O Gabriel trouxe um dado, poxa, menos de 1% de investimentos florestais está focado no Brasil. Isso é muito pouco, tem um espaço muito grande para a gente contribuir. Para isso, a gente precisa ajudar quem está lá na Amazônia a se regularizar, e a gente precisa entender a realidade da Amazônia. Então, esse foi um dos objetivos também do investimento na Sistêmica. E, por fim, a gente tem uma participação relevante numa empresa que chama Oakberry, que trabalha muito com a cadeia do açaí, principalmente no Pará, e que tem todas as questões envolvendo práticas trabalhistas, que a gente tem um olhar ali cuidadoso de ajudar essa cadeia de fornecimento a se regularizar e entender a realidade. A gente às vezes fala que não pode incluir aquele padrão da Faria Lima para o padrão ali para o interior do Pará. Então, tem um trabalho muito forte nosso de linguagem, de adaptar a linguagem, adaptar a realidade daquela região, daquela comunidade. Obrigada, Rafa. Bom, Anne, bem-vinda. Ai, obrigada. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Bom dia. A gente sabe que o trânsito está complicado. De 2 hoje. horas e meia para chegar aqui. Nossa, não, enfim. Mas que bom que você conseguiu chegar. A gente só começou aqui a discussão e, enfim, acho que já para também passar a palavra para você, não sei se deu tempo de respirar. Respirei. Vamos lá. Mas, Anne, é o seguinte, nos últimos anos, 5 anos, mais ou menos, a gente, inclusive a partir da pandemia, da Covid-19, uma série de países lançaram e têm lançado pacotes de recuperação, de desenvolvimento econômico, que incorporam essa preocupação com a degradação ambiental, com a crise climática. Na União Europeia, a gente tem, por exemplo, o Green New Deal, que condiciona a atuação econômica do bloco, a atuação política ao combate das mudanças climáticas, com foco na meta Net Zero até 2050, ou seja, atingir a neutralidade de emissões até 2050, e tem investimentos previstos aí da ordem de 1 trilhão de euros até 2030, sendo que mais da metade deve vir do orçamento da própria União Europeia e também de recursos do Sistema de Comércio de Emissões, que é o mercado regulado de carbono da União Europeia. E tem a transição energética como um elemento central também. Nos Estados Unidos, a gente também tem um plano, que é o Inflation Reduction Act, que também é uma política para atenuar o crescimento da inflação, com investimentos verdes em várias áreas, para acelerar a produção em energia limpa, aumentar a produtividade, e são cerca de 500 bilhões de dólares previstos, entre subvenções, reduções de taxa, e também tem ações para aumentar receitas e reduzir o déficit público, E esses investimentos também, então, visam reduzir as emissões de gases de efeito estufa do país em 50% até 2030, que é a meta intermediária para atingir o Net Zero em 2050. A gente sabe que o Brasil tem uma condição diferenciada de matriz energética, que tem quase 50% renovável, que enfim, é muito superior ao observado no resto do mundo. E os nossos desafios climáticos, eles estão muito relacionados aos setores de uso do solo, principalmente relacionado à questão do desmatamento e também as medidas de adaptação aos efeitos da mudança do clima. Então, assim, dado esse contexto, eu queria que você compartilhasse conosco a sua visão sobre os planos do governo brasileiro, de transformação ecológica, da indústria Brasil, que eu comentei aqui no início do painel, se esses planos eles podem ser de alguma forma comparados com esses pacotes, dos Estados Unidos, União Europeia, e em relação aos investimentos alinhados com a transição climática, a gente tem um panorama do que tem sido investido hoje e o do volume de recursos que devem ser investidos no país até 2030 ou até 2050? Se eu pudesse comentar enfim, são questões um pouco complexas, mas... Opa! Não, com certeza. Obrigada por esse panorama, Bia. Muito, muito legal a gente estabelecer
qual é o contexto que a transição para o mundo de baixo carbono e que se preocupa com capital natural, biodiversidade, qual é o contexto em que ele se coloca, né? Eu vou começar pelo fim da sua pergunta, que é o desafio. Então, qual é o desafio que nós temos como humanidade? Então, tem a questão climática, e a gente está falando de uma lacuna de investimentos, um hiato de investimentos, mais ou menos da ordem de 10 trilhões de dólares por ano. Então, o que significa isso? Significa que hoje a gente tem mais ou menos 1,3 trilhão de dólares alocados para as chamadas finanças climáticas, que são essas finanças, alocar recursos monetários para essa transição para uma economia de baixo carbono. Então, vamos arredondar aí, 1 trilhão, mais ou menos. A gente precisa de 11, 12 por ano. Então, é dessa lacuna que a gente está falando, só para a questão climática. Quando a gente traz objetivos do desenvolvimento sustentável, quando a gente fala dos desafios sociais, obviamente o montante é muito maior. Ok? Ok. O John Kerry disse que we don't have the money. Ele falou, a gente não tem o dinheiro, não sabemos como vamos tirar esse dinheiro, não sabemos como vamos resolver. Então, a gente tem este desafio. Muito bem, mas esse desafio não acontece num vácuo econômico. Ele acontece num mundo em que tem, em primeiro lugar, o Inflation Reduction Act. Eu estou ressaltando o Inflation Reduction Act porque, como plano e política industrial, ele surgiu em 2022. Como você falou, são cerca de 500 bilhões de dólares alocados para essa agenda. Ele tem atrelado a ele um plano de financiamento do próprio governo americano. Então, não são só o tax credits, né? Não é só o benefício tributário, mas você também tem um plano de financiamento subsidiado atrelado a ele. E o Inflation Reduction Act, a gente não pode não compreender a importância econômica do IRA. Ele é, de fato, um grande plano de investimento em eletrificação, energia solar, que mexeu com o mundo todo. Mexeu com o mundo todo. Em 2023, os europeus, Coreia do Sul, enfim, grande parte do mundo desenvolvido começou a ficar muito preocupada com os impactos sobre o Inflation Reduction Act, porque ele tem uma parte do IRA que vai olhar para Medicare, que vai olhar para questões sociais, enfim, mas o grosso é o quê? É avançar uma economia de baixo carbono nos Estados Unidos por meio de um plano industrial. Então, trazer a indústria para os Estados Unidos e que essa indústria seja uma indústria de baixo carbono, que vá no caminho da eletrificação de veículos, que vá no caminho da energia renovável. Aí, o que aconteceu? Quem não quer investir nos Estados Unidos, né, a maior economia do mundo, com um rating de crédito chuchu beleza, então começou a virar uma guerra por investimentos. O que a Europa começou a ver? As empresas europeias, que tradicionalmente já tinham seus planos de investimento dentro do continente, falando, opa, vamos para os Estados Unidos. E a gente começou a ver, de fato, várias empresas anunciando planos e planos de expansão, não na Europa, nos Estados Unidos. Aí, em 2023, a Europa anunciou seu plano industrial para tentar fazer frente com os Estados Unidos, também com este plano, né, de economia de baixo carbono, neutro em carbono até 2050, motivando também investimentos pesados em energia renovável. Aí estamos nós, nesse contexto. Né? Nós que somos um país maravilhoso, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que temos um ambiente de negócios bastante complicado, que temos um rating de crédito soberano que não se equipara ao dos Estados Unidos e de vários países da União Europeia, e a gente entra nesta guerra. Bom entender que também por trás desses planos industriais em disputa, a gente também tem as maiores economias do mundo preocupadas em reduzir a sua exposição às cadeias da China. Então também tem uma preocupação geopolítica. Aí estamos nós, a gente tem muita coisa para oferecer em termos de baixo carbono, biodiversidade, né, capital natural, mas a gente está fazendo a nossa lição de casa. A gente não chegou num ponto de ter um pipeline de projetos e produtos que possa receber esses trilhões, né, que estão circulando. Porque quando você soma bilhão de um, bilhão do outro, já dá uns trilhões aí que poderiam chegar aqui. Então, o nosso plano de transformação ecológica, o Nova Indústria Brasil, é uma tentativa de nos organizar diante dessa discussão global que é muito forte e que, de fato, está mobilizando muitas cadeias produtivas. No meio disso, a gente tem uma discussão fundamental para a economia brasileira, que é a da reforma tributária, que seria uma forma da gente
organizar o ambiente de negócios, diminuir custos de transação, alocar parte dos recursos da economia nessa agenda de transição ecológica, mas essa discussão também encontra, né, enfim, outras discussões dentro do país. Então, é muito importante o Nova Indústria Brasil traz 6 eixos de atuação, todos eles voltados em alguma medida para essa discussão que o mundo está caminhando. A gente pode questionar que está indo devagar, deveria estar indo mais rápido, sem dúvida, mas a direção está dada, né? Então, sinaliza nesse sentido, assim como o plano de transformação ecológica, que também tem os mesmos, não são exatamente os mesmos 6 eixos, mas dialoga bastante com a Nova Indústria Brasil, e que também tem esse objetivo de preparar a economia brasileira, os negócios brasileiros para esse mundo que está nos direcionando ali no sentido do baixo carbono e das preocupações com a biodiversidade. É legal? É legal. É uma sinalização positiva? Super, né? Super positiva. Agora, a gente tem que lembrar que não basta a sinalização. A gente tem que trabalhar nas reformas microeconômicas, a gente tem que trabalhar numa série de coisas para que esses planos, de fato, aconteçam, né? Para que eles, de fato, se concretizem. Num contexto em que a gente está no meio de uma guerra comercial, numa guerra de subsídios entre Estados Unidos e União Europeia. Então, não é também um mundo fácil. Esse é o nosso desafio. Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Obrigada, Dani. Não sei se o Gabriel e o Rafa querem fazer algum comentário sobre essa visão. A gente ouviu aqui, né, o Gabriel e a Rafaela, sobre como que o BTG e o Banco do Brasil têm estruturado a agenda de finanças sustentáveis, os setores prioritários, né, os tipos de investimento. E aí eu queria, né, então, voltar aqui para vocês, considerando esse panorama que a Annelise nos deu, sobre os desafios, né, relacionados, vocês falaram dos volumes de investimento, né, metas de crescimento, mas dos desafios relacionados aos retornos financeiros, né, desses investimentos que têm impacto social e ambiental positivo. Então, a relação, né, risco, retorno e liquidez desses investimentos, ela precisa ser de alguma forma equalizada, e nem sempre isso ocorre, né? Então, que tipo de instrumentos, né, o Banco do Brasil, o BTG, tem buscado para viabilizar essas operações, né, que são mais inovadoras ou que precisam de um capital mais paciente, que tem uma percepção maior de risco, né? Se vocês puderem, enfim, citar algum exemplo, vai ser ótimo também. Acho que eu vou começar por aqui. Acho que queria trazer 2 pontos. Existe o custo da inovação, e é que a gente até estava comentando, existe o custo de você fazer uma operação que tem um maior risco ambiental, social e muitas vezes climáticos. E o custo disso, ele se compensa de alguma forma com o education interno, né? Acho que nesses investimentos que a gente trouxe da OAK, da Sistêmica, a gente também tem um fundo de reflorestamento ali no Cerrado, no estado do Mato Grosso do Sul, que a gente até fechou uma parceria com a Microsoft, a gente vai vender 8 milhões de créditos de carbono até 2043, assim, é um fundo sensacional, todos os produtos que a gente faz lá no banco. Existe em todos esses caminhares um trabalho muito forte que a gente precisa fazer junto com as áreas de negócio de explicar o que está acontecendo, o que vai ter de mudança e o que vai ter de risco. Acho que um dos grandes empecilhos que a gente lida ao olhar para projetos mais inovadores, projetos que têm um maior risco, é de realmente a vida como ela é, sentar com as pessoas, explicar o processo, explicar a realidade daquela região, daquele produto, daquele setor, para que as pessoas quebrem um pouco a barreira do preconceito e comecem a analisar de forma real os riscos. Acho que a gente sentiu muito nesses investimentos. Teve um custo de oportunidade, um custo de educação interna no banco que a gente precisou fazer. A gente teve uma atuação bem grande de explicar o que é um crédito de carbono, explicar o que é um reflorestamento, explicar o que é um manejo florestal, explicar o que é essa cadeia internamente, essa cadeia do açaí. Então, a gente precisou fazer tudo isso, porque no final o banco, a vocação inicial dele era de ser um grande banco de investimentos na Faria Lima. Então era só isso que a gente sabia fazer e a gente precisou ser um banco mais real com o passar dos anos, né? Então, mais voltado para a economia real, foi isso que eu quis dizer. Esse é o primeiro ponto assim, que eu gosto de trazer. O segundo ponto
é que todos esses investimentos, e por isso que a gente, como setor, tem que se unir, né? Acho que as áreas de sustentabilidade, as áreas de riscos sociais, ambientais e climáticos, elas têm que muito mais se unir, porque a gente precisa de todos os tipos de capital. O BTG tem um determinado perfil de cliente, o Banco do Brasil tem outro, os bancos de fomento, como o BID, FC, também tem outro perfil de capital. Então, o que a gente espera e o que a gente tem visto para essas operações darem certo é ter o capital paciente dos bancos de fomento com capital impaciente dos bancos da Faria Lima ou dos outros bancos públicos. Então, eu vejo como essa é a principal barreira para se quebrar, ter essa parceria, ter um ambiente colaborativo, e a segunda de ter um education interno, poxa, vamos visitar os projetos, vamos entender as realidades, não é só olhar o projeto e querer pilotar o projeto da realidade de São Paulo, da realidade da Faria Lima. Obrigada, Rafa. Não, excelente. Vou tentar trazer uma visão complementar aqui à da Rafa. Primeiro, concordo 100% sobre esse education interno, né? Esse é um desafio grande, ainda mais quando você olha a capilaridade, né? A gente presente em praticamente todos os municípios do país, 100 mil funcionários, então esse é um desafio. E pegar também um gancho na fala da Anne, que comenta um pouco do gap que a gente tem para todos esses investimentos. E eu acho que o desafio, Bia, começa aí, assim, acho que o desafio e o papel do sistema financeiro nacional é justamente reorganizar esses fluxos de capital, que a gente consiga desenvolver soluções e estruturas para que esse recurso ele chegue de fato para aquelas empresas que estão em setores de economia verde, mas que também a gente apoie, né, nessa transição para aquelas empresas que ainda não o são. E aí acho que trazer 3 pontos e já tentar trazer também um pouquinho dos exemplos práticos que eu acho que contribuem para essa nossa discussão. O primeiro deles, o que a gente percebeu que funcionou muito bem junto com a Education, foi o desenvolvimento de soluções customizadas. Então, no momento que eu desenvolvo esses produtos temáticos dentro do banco e busco trazer condições negociais diferenciadas para que haja um incentivo, né? E aí vou dar um exemplo. Hoje, se um cliente for financiar um veículo elétrico ou híbrido no Banco do Brasil, a taxa de juros dele é mais vantajosa do que um veículo a combustão. O mesmo vale quando a gente financia projetos sustentáveis para governos, municípios e estados. Ali você tem uma carência e um prazo alongado para que seja compatível com o projeto que está se desenvolvendo ali. E se olhar para a PJ, a gente também tem avançado com a classificação dos itens que são financiáveis, que a gente chama de economia verde. Então, se for um desses itens, um maquinário mais eficiente, uma usina de geração de energia renovável, você também tem condições e taxa de juros mais vantajosa. Então, acho que esse é um caminho que tem funcionado para nós lá do banco, mas aí se pergunta, né, ok, mas da onde vem esse recurso? E acho que conecta um pouco com o que a gente vinha falando. Tem muito investidor internacional, banco multilateral, tem dinheiro na mesa que a gente consegue captar e trazer para investir nesses projetos, desde que eles estejam estruturantes, que a gente consiga prestar contas de como ele vem sendo investido. Então, nesses últimos 2 anos, a gente já captou, e o que está no pipeline são cerca de 30 bilhões de reais, tanto de emissões próprias. Então, lançamos 1 ou 2 anos atrás um social bond, 2 anos atrás, para apoiar as micro e pequenas empresas que vinham sofrendo no momento de pandemia. Então, vejam que interessante, né? A gente faz uma precificação com a nossa área de finanças, você tem um range de quanto a gente espera alcançar. Esse foi um título de 500 milhões de dólares emitido no mercado internacional, e o preço pago foi abaixo da range baixa que nós tínhamos definidos internamente. E a partir daí a gente vai financiando cada uma dessas pequenas empresas. E uma outra adicionalidade que traz é que 59% das empresas eram lideradas por mulheres. Isso era um ponto importante para a gente também naquele momento. E hoje uma outra operação, só para mencionar, com o Banco Mundial de 500 milhões de dólares, em que a gente trabalha a perna de descarbonização. Então, num primeiro momento, a gente faz o Marco Zero, né? Essa é uma operação que está iniciando, faz o investimento planejado e a partir dali a gente começa a mensurar quais são essas externalidades. Então, esse só para trazer, acho que também essa perna do funding, né? Temos uma solução customizada, mas como é que a gente repassa esse recurso mais barato? E ali tem um potencial que é grande. E por fim, acho que apareceu aqui também, que são as parcerias. A gente não faz nada sozinho. O Banco do Brasil, apesar da quantidade de funcionários, da capilaridade, não consegue fazer sozinho. Então, obviamente, a gente se une aqui a outros bancos no sistema financeiro, mas também a academia, a governos,
a outras empresas para impulsionar essa agenda. Então, algo interessante que acho parecido com o que tem acontecido no BTG, hoje nós temos alguns players e parceiros para a gente atuar no mercado de crédito de carbono. Então veja como isso se conecta à perna e à agenda de descarbonização que a gente tem no banco. Primeiro eu entro com crédito, você tem uma redução de emissões, mas em determinado momento você vai precisar vender crédito de carbono para fazer o offset da operação. Ou mais, micro e pequenas empresas ou médias ainda não tem nem o seu inventário de emissões. Como é que eu oportunizo, trago uma nova receita para a empresa, mas também ajudo ele nessa jornada? E hoje o banco ele também gera projetos, seja de energia, biodigestor, recuperação de áreas, conservação. Então essa é uma frente também que a gente só conseguiu ir a mercado e oferecer graças a uma rede de parceiros que está junto conosco. Então só para trazer, acho que alguns exemplos, né, de como é que a gente pode enfrentar esses desafios que não são pequenos. Muito bom, Gabriel. Só uma pergunta rápida relacionada ao que você falou. Você falou dessas captações, né, que o banco tem feito e citou o exemplo do Social Bond. A gente fala muito da agenda climática, né, a discussão internacional está muito mais focada nessa agenda, mas aqui no Brasil a gente tem esse aspecto, né, que inclusive é um dos objetivos específicos da taxonomia brasileira nacional. Vocês, e depois, Rafaela, se quiser comentar, enfim, sentem mais dificuldade em definir esses indicadores sociais quando vão estruturar essas operações ou fazer essas captações em relação aos green, as captações verde ou de transição ou climáticas? E como que vocês entendem que a taxonomia do Brasil pode ajudar também nessa agenda, né? Eu vou por aqui então. Primeiro, assim, o que a gente percebe desses roadshows com investidores internacionais é que tem sido muito bem aceito, tá? Uhum. Primeiro a gente fez esse social bond, a procura foi muito maior do que aquilo que a gente emitiu e por conta disso o preço baixou. E mais recentemente, no ano passado, a gente lançou um Sustainable Bond de 750 milhões de dólares, em que parte é para energia renovável e a outra parte é para o social, inclusive com indicadores de diversidade, que a gente consegue demonstrar aqui também. Uhum. Então, acho sim que a pauta climática e ambiental ela tem mais força, mas para o Brasil e para a nossa realidade é importantíssimo que a gente busque também olhar com muito carinho para essa área social e impulsionar esses negócios. Então, o que eu percebo é que é bem aceito e mais, a taxonomia é importantíssima, tá, Bia? Para que de fato a gente consiga, né, trazer uma visão tropicalizada e a partir daí isso de fato seja uma referência e a gente não tenha nenhum tipo de dificuldade em fazer essas discussões. Então, minha expectativa é que o aspecto social para o Brasil ele seja tão forte quanto o ambiental e o climático. Legal. Bom, acho que trazendo um pouco do que o BTG tem feito, a gente também fez operações verdes, sustentáveis de emissões a mercado e a gente também tem operações bilaterais com uma série de bancos de desenvolvimento da Alemanha, da França, do Japão. Esse bolo todo a gente está falando de US$ 1 bilhão. Quando acho que um pouco perspectiva de mercado, a gente também teve um benefício financeiro ao fazer essas emissões, olhando para outras operações, né, outros players do mercado, e a gente discute, debate muito lá no banco, esse benefício financeiro, ele infelizmente não é tão claro de taxa, mas o que é claro é que para as empresas que fizeram emissões verdes, emissões sociais, eles conseguiram acessar um bolso diferente. A gente sentiu isso no BTG, do nosso Green Bond que a gente fez lá em 2020, 30% de quem comprou esse Green Bond eram investidores que nunca tinham olhado para o BTG e só foram para o BTG por causa da emissão verde. Então, esse é o benefício claro, incontestável para essas emissões. Isso a gente pode dizer, espero que daqui a alguns anos a gente também fale do benefício de taxa. Falando um pouquinho dos critérios, né, ambientais e sociais, e aí a gente lá no time, né, a equipe de SD que vai dizer se aquela operação ela é sustentável, ela é verde, ela é social. Acho que o social para a gente acaba sendo mais fácil porque ele é mais binário. A gente atende empresas de um setor diferente do Banco do Brasil, mas quando a gente fala de ambiental e quando a gente vai discutir esses critérios com os estrangeiros que estão fazendo os SPOs para a gente, né, que estão fazendo os pareceres ou que estão estruturando o que vai ser ambiental para a gente vê às vezes até um descasamento do que eles acreditam que tem que ser ambiental e do que a gente acredita que tem que ser ambiental. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer como Brasil e como setor, de explicar a nossa realidade, de explicar o que a gente faz de tão diferente, uso de biocombustível.
até o uso da terra, todas as políticas, todos os setores, todos os sistemas que a gente tem para identificar desmatamento. Então, eu acredito que com essa taxonomia brasileira, a gente consiga explicar mais para o investidor estrangeiro a nossa realidade. Então, acho que vai ser super positivo para a gente como setor. Obrigada, Rafaela. Bom, Anne, a gente queria agora abordar com você um pouco o aspecto da adaptação, né? A gente fala muito de mitigação, de redução de emissões, de benefício ambiental e redução de impacto ambiental, mas tem essa agenda de adaptação, né, aos efeitos da mudança do clima, que é muito importante, tanto para as cidades como para o campo, né, e para a infraestrutura. Então, né, enfim, para usar aqui o exemplo, né, recente do Rio Grande do Sul, a gente sabe que, né, o Estado e também Porto Alegre poderia ter sofrido muito menos impactos se tivesse adotado medidas mais robustas de prevenção, né, principalmente ali nos sistemas anti-enchentes. Então, né, a Prefeitura de Porto Alegre mapeou que, né, esses prejuízos são da ordem de 6 a 8 bilhões, né, isso considerando apenas gastos com a reconstrução e perdas em arrecadação, então sem falar aqui de prejuízos privados. E os custos, né, para recuperar essas estações de bombeamento, eles foram estimados em 400 milhões de reais. Né? Então, eles teriam custado cerca de 5% desse prejuízo. Então, acho que está claro que existe uma lacuna, né, de investimento em adaptação. A gente tem dimensão, né, de quanto é necessário assim, em cada setor, né, para essas medidas de adaptação? E quais são os principais desafios para ampliar o volume de investimentos nessa área? Né? Medidas de adaptação, elas visam evitar potenciais perdas futuras, né? Então, há um entendimento de que esses recursos devem vir principalmente né, de planos de governo, de recursos públicos, e como que os bancos privados também podem atuar nessa agenda. Né? Então, eu vou começar com a Anne e depois passo para a Rafaela e para o Gabriel, se quiserem comentar. Eu acho que a adaptação talvez seja, nesse momento, no campo das finanças sustentáveis, talvez o maior ponto cego que a gente tenha, de fato. Eu queria só destacar que os impactos econômicos que a gente observa de grandes catástrofes ambientais, eles não ficam restritos. Primeiro, que a literatura mostra para a gente que eles não ficam restritos durante o seu momento de ocorrência. Existem muitos vasos comunicantes entre clima e economia, e obviamente isso varia dependendo de qual economia a gente está falando. Estados Unidos é de um jeito, o Brasil é de outro, enfim. Mas esses vasos comunicantes são múltiplos e são às vezes muito finos. Então, tem inclusive um estudo publicado na revista Nature que mostra, eles testaram 2 ocorrências do El Niño. Então, está bem localizado, El Niño nada tem a ver com mudança do clima, é só para testar o efeito climático sobre a economia global. E eles encontraram que o efeito é da ordem de 5% do PIB e que ele persiste por pelo menos 5 anos após a ocorrência do evento climático. Então, isso dá para a gente o tamanho da importância da resiliência, da gente criar sistemas dentro da economia que sejam resilientes à questão climática. Outro ponto que às vezes a gente não tem muita ideia é que os sistemas de drenagem urbanos no Brasil, qualquer cidade, eles já não são preparados para condições normais de temperatura e pressão. Então a gente já tem este problema que é estrutural, porque eles foram em geral desenhados a partir de dados do que ocorria na Europa, que não é a realidade de um país como o Brasil. Então, a gente tem problemas que vão se somando. É bom que eu vim só contar problema. Estou animando todo mundo, vai sair todo mundo super animado. Não, calma, a gente está aqui para pensar juntos, né, soluções. Mas, enfim, são esses desafios. Então, essas estimativas com relação ao tamanho do problema econômico no Rio Grande do Sul, a gente tem que ter noção de que elas provavelmente estão subestimadas. Fora os impactos sociais, humanos, enfim. Então, esse é o desafio da adaptação. Por outro lado, quando a gente vai olhar os recursos alocados para adaptação, globalmente falando, o estoque de dinheiro alocado para adaptação, primeiro que ele é muito pequeno diante da necessidade, e essa necessidade ela não está bem calculada. Os números que circulam, aí a gente está falando de 300 bilhões de dólares por ano, eu acho que esse número também está subestimado. Mas a gente vai perceber que 98% dos recursos alocados em adaptação no mundo vem do setor público. Quando a gente olha a mitigação, que é descarbonização, a gente vai ver que é meio a meio.
tem 50% que vem do setor privado, 50% que vem do setor público. A adaptação está majoritariamente concentrada nos bolsos públicos. Isto é um problema, porque a gente sabe que os governos do mundo inteiro estão com um espaço fiscal limitado para investimentos pesados, e a adaptação é capital intensivo, porque a gente está falando em infraestrutura, a gente está falando de toda a adaptação de uma economia para um mundo que está mudando. Descendo mais um ponto, quando a gente pensa em adaptação, é importante também dividir em dois tipos de adaptação. Aquela que o setor privado vai fazer nas suas próprias operações para defender as suas operações das questões climáticas ou torná-las mais resilientes. E aí tem uma certa lógica econômica, é possível a gente encontrar retorno financeiro porque funciona como um seguro, né? E, de fato, a gente já vê empresas fazendo isso há algum tempo, porque é natural. Você observa que a velocidade média dos ventos está superior à média histórica, e você é uma empresa de distribuição de energia. Então, você, naturalmente, vai preparar a sua infraestrutura para isso que você está observando ali na prática. E existe a adaptação, que é a adaptação das cidades, que é a adaptação da infraestrutura que serve a todos, né? Que, do ponto de vista da empresa, é difícil você encontrar uma taxa de retorno, porque é um bem público. Então, para a empresa se engajar neste investimento, é mais difícil, porque é difícil você encontrar a lógica econômica, embora ela exista, porque, como eu falei, os impactos sobre a economia é aquela história, pega um, pega geral, vai pegar você também, né? Mas na hora da gente apresentar para um comitê de investimentos, na hora da gente captar esse dinheiro, muitas vezes é difícil. Então, não é à toa que 98% do dinheiro indo para adaptação, esse tipo de adaptação, está indo dos bancos e dos governos e do fluxo de caixa das empresas estatais e por aí vai. Então, nós temos um desafio econômico fundamental do nosso tempo, que é fechar essa conta. Não existe resposta. Não temos aqui a fórmula mágica ainda, é um desafio. Agora, é um desafio super importante e urgente, porque ele tem um impacto direto sobre vidas, né? Sobre deslocamento, enfim, e que também impacta desproporcionalmente mais mulheres, crianças e famílias. Pega um país como o Brasil, que tem aí cerca de 60%, 70% dos lares liderados por mulheres, enfim. Então, é uma questão super central e urgente da gente analisar. Obrigada, Anne. Rafaela, quer comentar? Acho que só sobre a adaptação, a Annelise comentou um pouquinho dessa questão dos comitês de investimento, né? E às vezes, acho que só fazer um paralelo de que às vezes muito que a gente identifica de risco e oportunidade e está tudo muito junto. A gente teve esse evento no Rio Grande do Sul, a gente já estava estudando para o tema de adaptação, e uma coisa que a gente começou a observar, colocar dentro da nossa matriz de riscos ambientais, sociais e climáticos é como que essas empresas, as empresas de concessão, seja de energia, seja de saneamento, como é que elas estão se preparando para esses eventos climáticos extremos, pensando que eles cada vez mais vão acontecer. Porque a gente já viu casos em que as empresas que não se prepararam para eventos climáticos extremos tiveram problemas reputacionais e até problemas de crédito. Então, ao a gente ter esse olhar também para o risco, a gente entende que isso vai nos mostrar um pouco de oportunidade, até nas infraestruturas que essas empresas têm. Pode ser qualquer setor, estou falando de concessões, mas pode ser o setor imobiliário. Como é que aquele prédio, aquele centro de distribuição, ele está adaptado caso tenha um evento climático extremo, e como agente financeiro pode ajudar a mitigar esse risco? Bia, só um breve comentário, assim, dado, né, a urgência e a relevância desse tema, eu acho que é importante a gente lembrar, gente, que esse não é um tema para ser discutido só na área de sustentabilidade ou na área de risco das nossas empresas. Esse é um tema para ser discutido pelo CEO, pela área financeira, pela área de negócios, porque tem um impacto gigantesco para a forma como a gente opera. E aí só trazer uma imagem que eu sempre acho interessante, né? Que mostra as pessoas preocupadas quando vem a Covid-19 e aí ela é uma pequena ondinha e atrás você tem uma onda 10 vezes maior, que é a questão das mudanças climáticas, que de fato impacta diretamente a economia, nossas vidas. E a gente não precisa nem da ciência aqui, a gente pode olhar para os últimos anos, né? Eu já cuido dessa área no banco há algum tempo. Eu lembro que no ano a gente tinha 4 questões climáticas que nós dávamos algum tipo de suporte ou socorro. E agora tem meses que nós temos 4 nos diferentes partes do país. Então, de fato, a recorrência é muito maior, o impacto é muito maior e a gente tem que estar
bastante atento, tanto é assim que o relatório de riscos globais, né, que traz termos de probabilidade de impacto, 8 dos 10 eles são socioambientais e as questões climáticas sempre na ponta desse relatório. E se a gente volta ali para 2010, um outro mundo, 8 dos 10 riscos mapeados eram econômicos. Então veja como a gente tem amadurecido e entendido melhor esse risco e a importância disso estar no nosso dia a dia e na forma que a gente faz gestão. Perfeito. Obrigada. Bom, a gente tem aqui 10 minutos, né, para o final do painel. Então, eu queria fechar com uma pergunta e pedir para vocês 3 comentarem. A gente falou no início, né, a gente falou sobre vários desafios durante o painel, mas a gente falou no início sobre, enfim, o fato de que o Brasil tem uma condição, né, de capital natural, enfim, e também considerando, né, a presidência do Brasil no G20, o fato de que o Brasil vai sediar a COP30 o ano que vem em Belém, tem uma condição, né, única, que a gente também não sabe quando vai acontecer de novo, de pautar a agenda, né, econômica global. Então, eu queria que vocês, enfim, né, compartilhassem aqui conosco, se vocês, na visão de vocês, se o Brasil está bem, né, posicionado para aproveitar essas oportunidades, e se vocês, né, pudessem citar 1 ou 2 medidas que, na visão de vocês, o país deveria priorizar nesse momento, e aí pode ser olhando para o lado do setor público ou do setor privado, para que a gente possa, de fato, exercer algum protagonismo, né, nessa agenda e colher frutos, né, em termos de atração, por exemplo, de investimentos para o país fazer e avançar nessa transição. Não sei quem quer começar. Também, essa pergunta é interessante. O G20 está movimentando muito a agenda esse ano, né? A gente está sentindo. E, de fato, parece que está gerando discussões importantes. Eu vou pegar um eixo só dessa reflexão, porque acho que Rafa pode complementar, enfim, meus colegas podem complementar, que é o seguinte: a gente não pode esquecer que a gente está vivendo 2 grandes ondas de transformação econômica profundas. Uma é essa da sustentabilidade, que de fato está mudando tudo. Vai mudar tudo nos próximos 50 anos, do jeito que a gente opera, do jeito que a gente produz, consome, enfim. E a outra é a da transformação digital. Então, nós estamos, ao mesmo tempo que a gente está aqui discutindo mudança do clima, biodiversidade, tem uma turma que está discutindo e está entendendo, né, inteligência artificial, Inclusive robótica, aqui, né? Inclusive aqui, né, Febrabantec, né? Exato. Porque não são movimentos distantes, eles são profundamente conectados. Então, o jeito da gente colocar o Brasil numa posição que é uma posição que possa capturar essas oportunidades, é olhar para essas coisas também de forma conjunta. Não é à toa que o Banco Central tem a sua agenda de inovação e de sustentabilidade muito conectadas, porque elas estão profundamente conectadas mesmo, né? E aí, só para fechar, a gente precisa pensar mesmo. Deixa eu abrir aqui um parênteses, a gente está comemorando 30 anos do Plano Real. O Plano Real foi super importante para a economia brasileira porque trouxe estabilidade, enfim, os ganhos são muito grandes. Agora, o Plano Real foi uma invenção brasileira, né? Os economistas que olhavam estabilidade monetária, olhavam ali para o Plano Real e falavam: isso aí não vai dar certo, isso não vai dar certo. E aí juntou um time muito complexo, tanto da economia, Ministério da Fazenda, do Congresso, marqueteiros, juntaram uma galera lá e falaram: gente, a gente precisa resolver o problema da hiperinflação. Eu vivi esse tempo, gente, é uma coisa assim assombrosa o impacto social da inflação e da hiperinflação. Mas foi uma solução brasileira. Então, a gente tem que pensar que nós temos essa capacidade de encontrar soluções inovadoras na nossa bioeconomia, e aí eu queria colocar a luz sobre a bioeconomia brasileira, para encontrar esse modus operandi do século 22, que vai ser muito diferente do que ele é hoje. E sim, o Brasil está muito bem posicionado para isso. E eu acho que tudo na nossa história nos leva a crer que a gente tem condições de encontrar esses caminhos. Agora, assim como o Plano Real não aconteceu por uma imposição e precisou de um apoio social, uma mobilização social muito grande, a gente também não vai conseguir colocar e aproveitar essa oportunidade brasileira de brilhar na bioeconomia se não houver uma mobilização social e um apoio da sociedade para a importância dessa agenda. Não vai acontecer por milagre, né? Não vai. Muito bom, Acho obrigada. que o Brasil tem vocações naturais de ser um líder nessa transição.
A gente tem a Amazônia, a gente tem o Cerrado, a gente tem todos os biomas diferentes. A gente, de novo, tem, ao longo de muitos anos, teve políticas públicas fortes para conter o desmatamento. A gente está voltando para essas políticas públicas, então acho que é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar como país, e eu acredito muito que esses eventos vão ser formas dos investidores estrangeiros conseguirem entender a nossa realidade, porque, de novo, quando a gente fala com o investidor estrangeiro que quer impor determinado padrão, muitas vezes ele não entende a nossa realidade. Então, esses momentos, né, COP30, G20, vai ser o momento que essas pessoas do mundo todo vão conseguir estar no Brasil e ouvir um pouco mais sobre a nossa realidade. E quem sabe a gente vai conseguir, que a Annelise colocou, da gente ser uma grande potência em bioeconomia. Vamos lá, gente, chovendo molhado agora, né? Mas na verdade é isso. Eu acho que a oportunidade ela está dada. A gente tem eventos importantes acontecendo no país. A gente fez nosso dever de casa. Já falamos aqui da matriz energética do Brasil, né? É muito mais limpa que de outros países. Biodiversidade maior do mundo, área florestal que a gente tem. E a gente percebe um esforço, acho que de todas as partes, para que a gente construa essa agenda. Mas, como foi falado aqui, existe uma série de desafios. Então, acho que a união, né, mais uma vez, de academia, governo, setor financeiro e empresas para a construção dessa agenda, ela é fundamental para que a gente não deixe essa oportunidade e esse potencial escapar. Mas, sem dúvida nenhuma, é o Brasil quem deve liderar essa agenda. Eu não vejo de forma diferente. E aí, comentando, acho que duas iniciativas que são importantes e que a gente atrai recurso financeiro. Uma delas, o mercado de carbono. O mercado de carbono regulado é algo que já vem sendo discutido e traz um potencial grande para o país. E a gente vê também muito se falar em programas de recuperação de áreas degradadas e pastagem degradadas. Hoje são cerca de 40 milhões de hectares com baixa produtividade e isso tem um impacto gigantesco para a segurança alimentar, para que a gente traia recurso externo, no cuidado com o meio ambiente. Então, essas duas pautas, entre diversas outras, eu acho que são importantes para que estejam no nosso radar e a gente consiga impulsionar e trazer bons resultados aí para o país. Muito bom, Gabriel, obrigada. Quem sabe a gente consegue, né, ter entregas concretas nessas duas frentes para, né, até o fim do ano e no ano que vem na COP30. Enfim, queria agradecer, né, mais uma vez aqui a vocês pelas ideias, por compartilharem as visões e as iniciativas, né, das instituições que vocês representam, e também agradecer ao público, né, que nos acompanhou. E, enfim, a trilha ESG ela continua também na parte da tarde, então, né, um bom evento para todos. Obrigada. Obrigado, pessoal. Ótimo dia. Obrigada, gente.